Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à primeira de duas audições sucessivas agendadas para esta tarde. A primeira das quais se trata de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, razão pela qual irá iniciar a audição, ao Sr. Coordenador da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, Sr. Professor Dr. Rui Nuno Baleiras, cuja presença agradeço e saúdo. Queria referir logo a seguir, recordar os termos em que a audição decorre, portanto, irei dar a palavra ao Grupo Parlamentar requerente, que disporá dela por 5 minutos. No final do tempo que lhe está atribuído, darei a palavra ao Sr. Coordenador da UTAU, que dispõe de igual período de tempo. E, feita essa resposta, darei sucessivamente aos grupos parlamentares a palavra por 5 minutos. Se, entretanto, a Sra. Deputada única representante do PAN se nos juntar, disporá para tal de 2 minutos. E o Sr. Professor Rui Baleiras responderá conjuntamente depois, no final dessa ronda. E, como sempre sucede, se houver inscrições para tal, uma segunda ronda, em que cada senhora e senhor deputado disporá até 2 minutos e, de igual modo, o Sr. Coordenador terá os tempos correspondentes ao somatório dos tempos gastos da formulação das questões. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso, que cumpre-me apenas, porque entendo dever fazê-lo, recordar a todas as senhoras e senhores, deputados, já o fiz quando da aprovação deste requerimento, a natureza da relação mantida na Assembleia da República com a UTAU, é uma unidade orgânica prevista na LOFAR e, portanto, temos todos presentes, porque importa recordar que a relação, este requerimento surge na sequência de que o Sr. Deputado Rui Afonso explicitará no seu requerimento de comentários referidos ao trabalho da UTAU, que, estatutariamente, não há uma relação simétrica entre os senhores deputados e os funcionários da Assembleia da República, independentemente da natureza do vínculo, que condiciona, obviamente, que qualquer relação assimétrica condiciona o desempenho, e eu permito-me recordar apenas às senhoras e senhores deputados a compreensão dessa questão, que não é de sumenos. Sr. Deputado Rui Afonso, faço favor, a palavra é sua, dispõe até 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento o Sr. Coordenador da UTAU, o Dr. Rui Baleiras. Antes de começar a minha intervenção, queria deixar uma nota prévia que, no fundo, este requerimento e esta audição que estamos a fazer não é para a criação de pessoas. É, no fundo, para a UTAU, no fundo, explicar e ter a oportunidade, no fundo, de réplica sobre um conjunto de argumentos que foram aplicados pelo Sr. Ex-Ministro das Finanças e realmente puserem em causa o seu bom nome, a sua credibilidade, e todos nós sabemos a importância que a UTAU tem tido enquanto órgão, enfim, para a COFAP. E, portanto, é neste âmbito que este requerimento foi pedido e nesta audição, pelo menos a minha intervenção, irá ocorrer. Portanto, será com factos e não com quaisquer opiniões de caráter pessoal. E, portanto, iniciando agora, a verdade é que no relatório divulgado no passado dia 10 de abril, a UTAU lançou o alerta de que a redução de dívida realizada pelo Governo Socialista em 2023 foi artificial. Foi este o termo que foi usado pela UTAU. A UTAU considerou que o acréscimo substancial dos fatores de consolidação da dívida pública em 2023 resultou dos excedentes orçamentais e da busca deliberada de aplicações em títulos, indicando que este acréscimo de aplicações de unidade orgânicas em instrumentos de dívida resultará, em alguns casos, de meras opções de gestão, havendo também casos em que as opções de gestão financeira foram condicionadas por orientações do Governo.
E o Sr. Deputado e ex-Ministro das Finanças, Dr. Fernando Medina, quando confrontado com estas afirmações e quando veio, digamos, ao Parlamento prestar declarações, no fundo, considerou que a afirmação em causa é falsa e, portanto, que não houve qualquer orientação política no recurso dos fundos. O Sr. ex-Ministro das Finanças ainda apontou falhas muito graves e colocou em causa a qualidade técnica dos relatórios, nomeadamente o que foi publicado em 9 de abril sobre a gestão da dívida pública em 2023, que aponta para uma redução artificial da dívida com recursos a instrumentos diversos nas administrações públicas. Ele disse, o Sr. Deputado disse exatamente isto. As qualidades técnicas dos relatórios são todas muito discutíveis, frisou o ex-governante e admitiu mesmo que, se fizesse parte da COFAP, iria ponderar o recurso a outras entidades. Inclusive, fez esta questão. Porquê é que há pessoas que escrevem nos relatórios da UTAU como escrevem? Dando exemplos concretos das dúvidas técnicas sobre o referido relatório de dívida, sobre o decreto da lei de orçamentação, de execução orçamental. E a UTAU escreveu na sua página 7 do relatório, a propósito de uma norma de que o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social não pode alienar dívida até 31 de março, a UTAU pesquisou a DELEU até 2018, não tendo encontrado uma disposição semelhante e concluiu que esta disposição é uma prova de orientação política. Afirmou ainda o Sr. ex-Ministro, o Sr. ex-Ministro das Finanças que portanto, esta afirmação trata-se de um absurdo, que a DELEU foi aprovada e publicada no dia 29 de janeiro e que entra em vigor no dia seguinte à sua publicação. A dívida aferida no dia 31 de dezembro de 2023 e a determinação têm uma aplicação nula. E acrescentou, quem escreveu isto é de uma profunda ignorância, porque se aplica apenas em 2024. Ainda disse mais que a norma constante da DELEU tem uma aplicação totalmente nula relativamente à dívida de 2023 e que não se aplica de forma alguma, não tem qualquer tipo de aplicabilidade, que não tem nada a ver. E reforçou que realmente é de uma profunda ignorância. E, portanto, Sr. Coordenador da UTAU, aquilo que nós questionamos é, e faço de certeza que deve ter ouvido a audição ao Sr. ex-Ministro das Finanças, o que é que tem a dizer, no fundo, em sua defesa, o que é que tem a dizer em sua defesa, não, em defesa do relatório da UTAU, porque estamos aqui a defender uma instituição e não uma pessoa em particular, e gostava de o ouvir e se realmente a possibilidade, e no fundo, lhe dar a possibilidade de contradizer e, no fundo, repor a sua verdade e os factos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso, e, portanto, como referi, darei a palavra agora, imediatamente, ao Sr. Coordenador da UTAU. Dispõe também até 5 minutos, faça. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Obrigado pelo interesse em me ouvirem no âmbito do requerimento que foi apresentado. Eu devo-lhe dizer que não é com prazer que venho à COFAP correndo o risco de ser envolvido o meu nome e o da instituição que lidero num legítimo conflito político ou partidário a propósito das finanças públicas portuguesas. Eu sempre pretendi manter, e assim tenciono, a entidade que lidera e a minha pessoa fora dessa luta legítima. E há também um segundo motivo, mais pessoal, pelo qual me é penoso estar aqui nestas circunstâncias. Porque me é desagradável censurar, ainda por cima em público, o comportamento do Dr. Fernando Medina, que eu conheço há muitos anos. Mas compareço hoje aqui para responder às questões que as senhoras e os senhores deputados me quiserem colocar, porque respeito a Casa da Democracia e porque tenho, como lembrou o Sr. Presidente, como coordenador da UTAU, tenho um dever especial de prestação de contas a esta Comissão Parlamentar. Antes de ir à sua questão lata, deixe-me ainda dizer-lhe mais duas coisas. Eu sou uma pessoa estruturalmente académica e quem me conhece, há pessoas aqui à volta da sala que me conhecem há muitos anos. Eu sou, como digo, quer dizer, eu orgulho muito a minha profissão de economista e de professor universitário e por isso eu sou uma pessoa naturalmente curiosa. Gosto de fazer perguntas e
buscar respostas para essas dúvidas. E foi este espírito, como explicarei a seguir, que conduziu a UTAU a inovar no relatório de 8 de abril de 2024 e que esteve essa inovação por trás da chamada do Sr. Deputado Fernando Medina a esta comissão no dia 14 de maio. Mas por ser estruturalmente académico, também me considero intelectualmente honesto e gosto de passar este valor a quem comigo trabalha. Eu não me esqueço, já há mais de 30 anos passaram, de uma frase que está ali exposta à entrada no hall do edifício do ISEG, onde estão os gabinetes dos docentes e hoje estão também albergados centros de investigação. É uma frase do professor Bento Jesus Caraça e que, citando de memória, mas o sentido é este, que me marcou quando a vi pela primeira vez nessa altura, como digo. Diz ele: não receio o erro, porque estou sempre preparado para o corrigir. E também gosto da outra máxima latina, muito conhecida, errare humano est, que me norteia na vida profissional e também na vida pessoal. Ora bem, a UTAU foi acusada de ter cometido vários erros e muito graves. E por isso, como em muitas outras circunstâncias da minha vida profissional, estou relativamente habituado a ouvir comentários, mais é o meu trabalho individual, são trabalhos de investigação, aqui é um trabalho coletivo, de facto da UTAU, mas pelo qual eu sou responsável último, como é evidente, e é também por causa destes valores que eu digo que estou aqui hoje, para dar a cara pelo que os meus colegas coautores e eu próprio escrevemos nesse relatório. Como eu disse, foi uma curiosidade que originou a inovação na coleção de estudos de acompanhamento da dívida pública e do financiamento da economia. Essa inovação foi a criação da secção 2.2, a secção de toda a polémica intitulada Impacto da Consolidação entre subsetores no valor oficial da dívida portuguesa de Maastricht. Ora bem, no final de 2023, inícios de 2024, chegaram-me sinais que poderiam ter ocorrido operações não habituais, tendentes a antecipar o momento em que a dívida pública desceria abaixo dos 100% do PIB. E isso despertou-me curiosidade e uma pergunta de investigação aplicada. Que contarão os dados sobre estes rumores? Ora bem, os dados necessários para responder à pergunta não eram do domínio público e, portanto, nós, no âmbito das relações institucionais que temos com outras entidades, solicitámos à Autoridade Estatística Nacional para efeitos de contas financeiras, que é o Banco de Portugal, informação que nos permite, que nunca tínhamos requisitado e que basicamente pedia os valores da dívida emitida pela República Portuguesa detida por entidades das administrações públicas, bem como montantes do financiamento de entidades deste setor obtido junto de outras entidades do universo das AP. O Banco de Portugal facultou os dados que tinha sobre estes assuntos, o tal decidiu avançar com a análise, como eu disse, sem precedente nesta coleção dos membros e por isso assim nasceu esta inovação. No fundo, a inovação analítica da UTAU gerou conhecimento público sobre um aspecto das finanças públicas até então desconhecido de muitos especialistas e certamente do público em geral. E acho que saber mais não faz mal a ninguém e ajuda a tomar decisões melhor informadas. A inovação que estará por trás desta audição vem, aliás, ilustrar a utilidade social de haver no Parlamento uma entidade orçamental independente. Após esta audição, espero que surja a oportunidade de o coordenador da UTAU trabalhar com a COFAP em prol da outorga de estatutos à unidade, estatutos que lhe permitam sobreviver às ameaças do status quo institucional e reforçar a sua utilidade para os trabalhos parlamentares e a literacia económica orçamental dos cidadãos. Senhor Deputado Rui Afonso, enumerou citações do Sr. Deputado Fernando Medina. Esforço simples. Sim, eu vou dizer.
mas foram tantas que eu não tenho, enfim, antes nestes 5 minutos que estão a terminar, a oportunidade de me pronunciar sobre nenhum em particular. Mas estou certo que outros deputados, se não mesmo o Dr. Rui Afonso, na próxima ronda, poderão ser mais precisos nas frases, nas afirmações do Dr. Fernando que queiram que eu comente. Eu diria apenas, como padrão comum a várias afirmações que aqui foram feitas no dia 14 de maio, me parece não haver, como depois poderei demonstrar caso a caso, uma aderência entre aquilo que ele disse e o que está escrito no relatório da UTAU. Há muitas inferências que ele faz, mas que, sinceramente, não decorrem do que está escrito no relatório da UTAU. Mas, para já, fico-me por aqui. Muito obrigado, Sr. Coordenador. É óbvio que dei o desconto, porque 2 minutos foram de introito por parte do Sr. Coordenador, todos compreenderão. Como há pouco referi, agora vou dar a palavra sucessivamente aos diversos grupos. O Sr. Coordenador teria a amabilidade de anotar as questões, na exata medida em que só lhe darei de volta a palavra depois de formuladas as questões pelos diversos grupos. Que todos os grupos parlamentares dispõem de 5 minutos, por ordem decrescente representatividade, significa que começará o grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, dispõe até 5 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do parlamentar do PSD, Dr. Rui Baleiras, coordenador da Unidade Técnica de Apoio Orçamental. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Coordenador, sobre a redução da dívida pública, há uma contradição evidente entre aquilo que afirmou o tal e aquilo que afirmou o Sr. Dr. Fernando Medina na qualidade de ex-Ministro das Finanças. Em síntese, como já aqui foi referenciado, o tal afirma ter havido uma busca deliberada de aplicações de títulos por parte de entidades públicas e que esta redução da dívida pública, por via daquela aquisição, é artificial, pois a obrigação de servir a dívida tida por entidades públicas permanece para os contribuintes. Já o Sr. Dr. Fernando Muniz, em síntese, afirmou ser falso ter utilizado mais da almofada das pensões do que aquilo que era e é corrente utilizar. Afirmou ser perfeitamente normal ter dado instruções a várias empresas públicas para que estas entregassem no final do ano passado dividendos extraordinários que ajudaram, embora muito pouco nas suas palavras, a cumprir o objetivo político de terminar o ano com a dívida abaixo de 100% do PIB. E afirmou ainda que sugerir que a redução da dívida foi artificial, como fez, e nos termos em que o fez ou tal, é de uma profunda ignorância, como já aqui foi assinalado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, sobre a artificialidade da dívida pública, há uma coisa que nós sabemos e que os portugueses sabem. E nós sabemos, os portugueses sabem, é que o excedente orçamental de 1,2% do PIB, que foi um fator determinante para a audida redução da dívida pública, e assim tem o seu quê de artificialidade. O excedente orçamental registrado em 2023 só foi possível porquê? Porque tivemos uma arrecadação de receita fiscal e contributiva superior ao previsto, 9,3 e 6,9 acima do esperado, respectivamente. Tivemos uma inflação que atingiu os 2 dígitos. Tivemos uma despesa pública abaixo do previsto, na casa dos 4,3 mil milhões de euros, sendo que uma boa parte diz respeito à não execução de investimento público projetado. Eu recordo aqui a Sr. Presidente e aos Srs. Deputados que as taxas de execução, por exemplo, na saúde, ficaram pelos 43,2% e na administração fiscal ficou pelos 27,9%. Ora, daqui resultou que os portugueses tiveram que pagar, e eu diria, e continuam a pagar, um preço elevado por aquele excedente orçamental conseguido. Pagaram com o colapso do Serviço Nacional de Saúde, pagaram pela irresolução da contagem do tempo de serviço dos professores, pagaram pela degradação da escola pública, pagaram pela iniquidade no tratamento remuneratório das forças de serviço de segurança, pagaram pela degradação da condição dos militares, pagaram pela deterioração da regionalidade dos serviços públicos. E sim, nesta perspectiva, este excedente orçamental tem o seu quê de artificialidade. Mas voltemos aos aspectos que aqui nos trazem em concreto. Sr. Coordenador, nós temos uma dúvida que gostaríamos de ver esclarecida na medida possível, porque não o conseguimos alcançar na audição com o Sr. Dr. Fernando Medina. E pedia que lhe pudesse acompanhar no seguinte raciocínio. Nós sabemos que o orçamento orçamental, todos sabemos, que o orçamento orçamental de 2023 foi de 1,2% do PIB, o equivalente a 3,2 mil milhões de euros. Sabemos que várias entidades do setor público
aplicaram os seus excedentes orçamentais em certificados especiais de dívida de curto prazo, no SEDIC. Nós sabemos que, por essa via, sensivelmente 25% do aumento da dívida pública portuguesa em posse das administrações públicas está explicado. O que nós não conseguimos perceber até ao momento são os outros 75%, sobretudo na aquisição de títulos de dívida pública. E aqui pedimos que nos pudesse ajudar. Repare, Sr. Coordenador, que entre 2013 e 2023, a média das variações de carteira da dívida titulada na posse das entidades públicas foi de pouco mais de 200 milhões de euros. Nos anos subia, noutros anos descia, sendo que o maior aumento ocorrido na última década deu-se em 2014. Mas nessa altura não chegou sequer a exceder 1,7 mil milhões de euros. Nós estamos a falar de um aumento de 8 mil milhões de euros. 8 mil milhões de euros. Nós achamos este número anómalo. Não sabemos qual é a opinião do tal. E não conseguimos, até ao momento, encontrar nenhuma explicação para um aumento tão significativo de dívida pública titulada na posse das entidades públicas. E é exatamente esta a pergunta que eu queria deixar ao Sr. Coordenador, se poderia, de alguma forma, nos ajudar a perceber este aumento tão significativo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado António Mendonça Mendes, 5 minutos. Faça. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Coordenador da UTAL, professor Rui Baleiras, e devo dizer também que o PS votou contra esta audição, precisamente porque concordamos com o Sr. Professor, no sentido de que a UTAL não é um instrumento de luta político-partidária e que aquilo que são as declarações do Sr. Coordenador não são para fazer contraditório com as posições de qualquer deputado, mesmo que esse deputado seja um antigo Ministro das Finanças. Devo, aliás, dizer que, ao longo dos anos, pude testemunhar, dentro da equipa das Finanças, a forma como os relatórios da UTAL foram sucessivamente enganando relativamente à trajetória orçamental do país, nem por isso decorre a menor consideração que temos pela UTAL. Aqui, Sr. Coordenador, na sua intervenção inicial, justificou muito, mas não justificou aquilo que é essencial, que é o tema da dívida pública e da redução da dívida pública. E acho que hoje tem uma enorme oportunidade, e é importante, de podermos todos contribuir para a boa percepção da imagem do país, que é uma imagem real, no sentido de que teve bons resultados também ao nível daquilo que foi a sua redução da dívida pública. A redução da dívida pública, do rácio da dívida pública abaixo dos 100%, foi, aliás, um dos fatores-chave para retirar Portugal da lista de países com desequilíbrios macroeconómicos, como, aliás, veio dizer aqui a Comissão Europeia. E por isso há 3 temas que ressaltam do relatório da UTAL e penso que é importante que sejam convenientemente apreendidos para que este tema das contas públicas deixe de ser um tema de luta político-partidária na dimensão de prejudicar aquilo que é a imagem do país. Desde logo, o tema que aqui avançou sobre a norma que está inscrita no Decreto-Lei de Execução Orçamental de 2024 e que, precisamente, faz uma alusão a que o FEPS não possa fazer alienação de dívida pública até o dia 31 de março de 2024. Portanto, como a própria norma indica e o instrumento, estamos a falar de um instrumento de 2024 que não tem nenhum impacto na dívida de 2023 e acho que é importante que o Sr. Professor possa aqui também tranquilizar espíritos mais agitados relativamente a esta matéria que não tem rigorosamente nada a ver com o resultado da dívida de 2023, mas tem a ver apenas com a gestão da tesouraria de 2024 e acho que tem essa hipótese de aqui vir fazer essa mesma clarificação. Há uma segunda clarificação que tem a ver com a dívida detida pela Administração Central e, efetivamente, há, e a fonte da UTAL, que está
na página 8, indica bem que a fonte é o Banco de Portugal. Eu tenho a certeza que o Sr. Coordenador já teve a oportunidade de fazer, com a curiosidade que aliás nos disse que tinha, académica, de fazer perguntas e de obter as respostas, seguramente que já obteve a resposta relativamente a este aumento da dívida detida pela Administração Central em 8 mil milhões de euros e pela mesma fonte, que é precisamente o Banco de Portugal, poderá haver não apenas a explicação daquilo que foi a operação da Caixa Geral de Apresentações com a integração do Fundo de Pensões da Caixa Geral de Depósitos, mas acho que o Sr. Coordenador também tem a oportunidade de tranquilizar também os senhores deputados e explicar que não colocou no relatório da UTAU aquilo que é o discriminativo que o próprio Banco de Portugal indica, porque a fonte foi o Banco de Portugal, segundo aqui está no seu documento, que esse aumento, o aumento de 4 mil milhões, decorre do aumento de depósitos e, como sabe, os depósitos são contabilizados como dívida pública detida pela Administração Central. Depois há o tema do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, que felizmente que nos últimos anos, tendo havido excedente na Segurança Social e por lei o excedente sendo dirigido diretamente para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, mais o reforço de fontes de financiamento do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social com a receita do AMI ou com a receita parte do IRC, o Fundo de Estabilização Financeira tem um regulamento próprio e esse regulamento manda aplicar em dívida pública. E acho que temos aqui, e o Sr. Coordenador tem também aqui a oportunidade, de confirmar que na carteira de dívida pública do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social era de 54% em 2022, em 2023 é de 54,55%, ou seja, exatamente a mesma percentagem em termos de carteira. Ela varia mais em termos nominais? Sim, porque o valor que foi transferido foi maior, logo, nominalmente, é maior a tensão da carteira de dívida, mas do ponto de vista percentual é exatamente o mesmo. E por isso termino, Sr. Presidente, agradecendo ao Sr. Coordenador a sua presença cá, lamentando que queiram transformar a UTAU, alguns grupos parlamentares, no centro da luta político-partidária. Tenho a certeza que o Sr. Coordenador terá aqui a oportunidade de tranquilizar todos relativamente ao bom desempenho daquilo que foi a trajetória de diminuição do nosso rácio de dívida pública. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE. Sr. Deputado Jorge Pinto, faça favor. 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar também o Coordenador da UTAU e começar por uma nota prévia semelhante à do Partido Socialista. O LIVRE também votou contra este pedido do Chega por uma razão muito simples, que acho que o Sr. Coordenador acabou por explicar, que é não querer politizar aquilo que deve ser um corpo e um órgão técnico e aquilo que são decisões, textos e palavras, infelizes ou não, que devem ser técnicas e isentas politicamente. Dito isto, é claro que se gerou um facto político à volta do relatório e à volta das palavras usadas nesse relatório. Tenho a certeza que o Sr. Coordenador tem noção disso, tenha sido intencional ou não, e a prova disso é que estamos aqui hoje a discutir o tema. E já tivemos também a oportunidade de discutir ou de ouvir o anterior Ministro das Finanças e teremos também a oportunidade de ouvir entidades da administração pública que estiveram envolvidas naquilo ou não, que o Sr. Coordenador e a UTAU chama de redução artificial da dívida. Eu sou muito sintético e tenho apenas 2 ou 3 perguntas muito concretas, e a primeira é perguntar-se, em relação àquilo que o relatório diz que é uma redução artificial da dívida, se houve algum impacto na gestão financeira dessas organizações ou instrumentos com a concretização deste tipo de operação. Se isto teve algum impacto nas entidades envolvidas ou não, e em particular também no Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. E, na sequência disso, perguntar se este tipo de operação acarreta algum tipo de custo adicional que não existiria caso a operação não tivesse ocorrido, seja no presente, seja no futuro. E se, pelo contrário, caso esta operação não tivesse ocorrido, isso acarretaria mais algum encargo para o Estado, nomeadamente ao nível do serviço da dívida. Portanto, os trade-offs, digamos assim, entre ter tomado estas decisões ou não o ter feito e em que é que isto beneficia ou prejudica o Estado. E, adicionalmente, perguntar, que acho que é uma pergunta relevante, independentemente dos montantes em causa, se este tipo de operações já foi realizado no passado e, se sim, que impactos é
que teve para as entidades da administração pública e para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. E termino pegando numa frase, ou numa sequência de frases que o Sr. Coordenador disse e com as quais eu me identifico, mas que me leva a uma certa reflexão. O Sr. Coordenador disse que aqui se debatia, aqui na Comissão, havia um legítimo conflito político-partidário, que sempre que quis estar fora dessa luta, que é uma pessoa estruturalmente académica, tomo boa nota de tudo isso, mas então a minha pergunta é se as medidas tomadas... Nós, na política, podemos pensar em dois extremos. Um extremo tecnocrata absoluto, em que são técnicos, especialistas, o que quer que seja, que decidem politicamente, e um outro extremo, onde as decisões políticas são tomadas ao arrepio de qualquer ciência, ao arrepio de qualquer fundamentação científica. Mas depois, nessa zona cinzenta que separa estes dois espaços, há muitas áreas cinzentas. E, portanto, aquilo que eu gostaria de perguntar ao Sr. Coordenador é se não acha que estamos a tratar com uma visão tecnocrática aquilo que no fundo é e deve continuar a ser uma decisão política de gestão das contas do Estado, e se não acha, então porque é que não acha e como é que esta decisão deveria ter sido tomada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais grupos parlamentares, pelo menos neste momento, o que faz com que precluda a sua possibilidade de intervir nesta ronda. Já estiveram. Vou dar então a palavra ao Sr. Coordenador da UTAL. Dispõe para tal então de até 15 minutos. Faça favor. Muito obrigado. Então, vou responder pela ordem pela qual as perguntas foram colocadas. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, portanto, se bem entendi, questiona-me sobre a explicação que existirá para a redução da dívida pública de Maastricht através da aquisição de títulos da dívida pública por parte de entidades das administrações públicas, não é? Que parte da redução da dívida é explicada por estas operações das entidades da administração pública, não é? De investimento em dívida pública. Ora bem, eu julgo que tenho números para isso. Vamos ver. Há uma parte importante da descida da dívida, do estoque da dívida em 2023, que se deve a um aumento significativo na compra de títulos. Estou a falar de obrigações do Tesouro, bilhetes do Tesouro. Não estou a falar de CEDICs nem CEDIMs, nem muito menos dos saldos bancários destas centenas de entidades no IGCP, que, como sabem, é, por força do princípio da unidade de tesouraria, o banco da maior parte das instituições. Mas, portanto, essas compras líquidas de BTs e OTs por parte de entidades públicas nacionais aumentaram em 8.003 milhões de euros no ano de 2023. E há um acréscimo de 52% face às compras líquidas no ano anterior. Bom, isso está na tabela 2 do nosso relatório. A dívida consolidada de Maastricht caiu, em 2023, 9.342 milhões de euros. Portanto, as aquisições líquidas de OTs e BTs por parte destas entidades explicam 8.000 desses 9.300 e tal milhões, ou seja, estamos a falar de 86% da queda. Pronto. Agora, respondendo ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes, dívida pública, a sua redução é ou não é um ativo para o país? Bom, com certeza que sim, e far-me-á a justiça de reconhecer que já 2 relatórios que a UTAL escreveu aqui apresentados a esta Câmara, concretamente a apreciação à proposta de Orçamento de Estado para 2024 e a apreciação ao Programa de Estabilidade 2024-2028 e em várias intervenções públicas que tenho feito, nós temos destacado 3 grandes conquistas macroeconómicas do nosso país que foram conseguidas ao longo dos 12 últimos anos e que são únicas.
ouça, a gente pode recuar dezenas de anos atrás, temos de passar o 25 de abril de 1974 até encontrar uma outra situação em que o país viveu o triplo equilíbrio macroeconómico. Contas públicas, equilíbrio interno e equilíbrio externo. E, portanto, e certamente que isso é muito positivo, porque permite alargar as possibilidades de escolha coletiva sobre aquilo que nós queremos atingir. Aumenta a possibilidade de alternância democrática nas escolhas que são tomadas. Porquê? Porque quando um destes equilíbrios não acontece, o espaço de escolha fica muito condicionado, não é? Nós não podemos investir no SNS, por exemplo, porque temos as contas públicas desequilibradas, ou não podemos investir na ferrovia porque temos o desequilíbrio externo brutal e, portanto, custos de financiamento externo muito grandes, que enfim, que tipicamente é um investimento que envolve isso. Portanto, temos aqui uma oportunidade única nesta viragem de 2023 para 2024, de poder fazer coisas diferentes, com maior alternância e, depois, consoante as circunstâncias políticas, com mais ou menos profundidade, com mais ou menos impacto estrutural na economia portuguesa. Agora, portanto, esse é a sua primeira pedido de comentário. O segundo tem a ver, então, com o Decreto-Lei de Execução Orçamental para 2024. Bem, é evidente que o Sr. Deputado Fernando Medina, vamos lá ver, é evidente que ninguém nas 5 pessoas que compõem a UTAU acha que o Decreto-Lei de Execução Orçamental tem efeitos retroativos à dívida do ano anterior. Pronto. Isso não tem. É impossível. Pronto. Portanto, eu digo com toda a clareza. Pronto. Posso-lhe dizer porque é que fizemos a referência. Bom, fizemos essa referência porque nos pareceu ser um indício da vontade de se manter durante, pelo menos até ao fim da vigência do governo que então estava em funções, a dívida pública abaixo dos 100%, ou próximo desse valor. Repare, o senhor ex-ministro das Finanças disse aqui muito claramente, como eu não tinha ouvido antes, que tinha como objetivo político pô-la a dívida pública abaixo dos 100%. Eu acho muito bem, é legítimo. Não tem que achar, tudo bem. Agora, ele disse, eu só ouvi aqui dizer que tinha em 2023 esse objetivo. Bom, se eu tivesse ouvido esta afirmação antes, usaria essa afirmação não como indício, mas como prova dessa vontade. Agora, todos nós já vivemos o suficiente para saber que a política, muitas vezes, necessita de ícones, de imagens, de números mágicos. Se bem que, do ponto de vista dos mercados, de estar a 100,1% ou 99,9%, enfim, é rigorosamente igual, é a margem de erro. Mas estar abaixo de 100% é um número que impressiona, sobretudo quando nós estamos há tantos anos acima e muito acima dos 100%. E, portanto, quando o decreto-lei foi preparado, o governo que o preparou sabia que estava de saída. Não sabia qual era o resultado das eleições, poderia novamente ser confirmado em funções. Mas estava de saída. E, portanto, uma norma que nos pareceu inovadora, porque não a encontramos em diplomas congêneres, que pretende congelar, ou pelo menos não fazer baixar,
a exposição do Fundo de Estabilização Financeira à dívida pública portuguesa daria um contributo muito importante, dada a importância que o fundo tem na consolidação da dívida pública, que pelo menos até março, até ao fim da vida útil do Governo, isso não voltasse para trás, não é? E, portanto, permitisse formar a ideia de que é um resultado que se consolidou. Agora, também devo dizer o seguinte, eu não conhecia a explicação que foi aqui apresentada, que é uma explicação alternativa para a existência dessa norma. O argumento foi da gestão prudente da Tesouraria do Estado, o Sr. Deputado também se referiu a ele. E eu acho que, pela expressão, é um princípio que me merece respeito. E eu, depois dessa audição, fui consultar dados do Instituto de Gestão Financeira, do IGCP. O relatório anual do IGCP de 2014 tem as emissões por leilão, sindicadas e por troca. E diz-nos que em fevereiro, recordo, foi afirmado aqui pelo Sr. Deputado, Fernando Medina, que em fevereiro de 2014 tinha o IGCP emitido uma série de OTs a 10 anos, que se venceria em fevereiro de 2024, de 12 mil milhões de euros. E que, após operações de alisamento, faltaria a amortizar cerca de 6 mil milhões de euros dessa emissão específica em fevereiro de 2024. Bem, diz o relatório anual do IGCP de há 10 anos que em fevereiro desse ano não foram emitidos 12 mil milhões de euros. A página 27 desse relatório mostra que ao longo de 2014 foram feitas 3 emissões a vencer em fevereiro de 2024, mas no montante total de apenas 3 mil milhões de euros. Os boletins mensais do IGCP mostram que no primeiro trimestre de 2024 foram amortizados apenas 6.852 milhões de euros, dos quais 6.018 mil milhões em fevereiro e 834 milhões em março. Os boletins mensais também demonstram, e eu tenho aqui 2 gráficos que retirei do boletim mensal, este de janeiro de 2023 e este de janeiro de 2024, que é contemporâneo da redação desse decreto-lei de execução orçamental, que mostra 2 coisas. Mostra que as amortizações previstas, portanto, neste aqui, em janeiro de 2023, verão mal, mas esta barra mostra o volume de amortizações previstas para o ano de 2023 e os anos seguintes. Ora bem, o que se previa há um ano e alguns meses atrás era que as amortizações de 2024 fossem pouco mais de metade das amortizações previstas para 2023. E reparem que todos os anos seguintes têm amortizações bem mais elevadas do que o ano de 2024. Um ano depois, quando o decreto-lei foi elaborado, a situação era esta. Já aqui não temos a coluna de 2023, o ano já tinha passado, e o que se previa amortizar para 2024 era à volta dos 11,5 mil milhões de euros. E reparem, é preciso andarmos até 2033, 10 anos para a frente, para encontrar um ano com um volume de amortizações previstas inferior ao 2024. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que o ano de 2024 não é nada de especial em termos de volume de amortizações, como aqui foi afirmado, e também que, enfim, o IGCP dispõe de vários instrumentos para mobilizar tesouraria, não sendo necessário pedir a um credor da República, neste caso o Fundo de Estabilização Financeira, que deixasse de vender o que tinha em carteira para ajudar a tesouraria do Estado, quer dizer, desde operações de swap, desde a utilização da componente de depósitos da dívida de Maastricht, etc., seria possível. E o ano de 2024, de facto, não tinha nada de especial em termos de volume de tesouraria. Pronto, como
como se documenta aqui. Portanto, a terceira pergunta tinha a ver com o papel dos depósitos no IGCP e na dívida pública. Bem, eu penso que já respondi à pergunta quando há bocadinho. Não. Portanto, disse, os 8 mil milhões de euros de aumento são 8 mil milhões de aumento na exposição a títulos da dívida, OTs e BTs, essencialmente. Não é depósitos. Depósitos é muito mais do que isso. Não, dentro de depósitos, CEDICs e tudo isso, é mais, não tenho aqui esse número, mas se na nosso quadro 2 do relatório de abril, comparar a diferença entre duas colunas que lá estão, penso que é a 4 e a 2, vê qual é o montante de aplicações não tituladas feitas por estas entidades da administração pública, mas que também, repare, os depósitos, ao contrário das OTs e dos bilhetes do Tesouro, quando uma entidade pública, uma empresa pública, uma direção-geral, ou um instituto de gestão dos fundos de capitalização da Segurança Social, que é quem gera o FEFM, aumenta os depósitos, isso aumenta a dívida do IGCP, não é verdade? Eles são credores do IGCP. Mas, neste caso, uma vez que os depósitos e os CEDICs e os CEDIMs estão restritos, só podem ser aplicados, só podem ser investimento por entidades das administrações públicas portuguesas, não podem ser transacionados em mercado secundário, coisa que não acontece com as obrigações do Tesouro e os bilhetes do Tesouro. E, portanto, quando uma entidade aumenta um depósito ou compra esses CEDICs ao IGCP, não há efeito nenhum na dívida pública portuguesa, porque cancela entre estas duas entidades. Coisa diferente, e agora, se me permitem, vou à questão da artificialidade na redução da dívida, que também já colocaram. Coisa diferente é quando um credor público da República Portuguesa pode desfazer-se do seu investimento em mercado secundário, nomeadamente passando esses ativos para a posse de entidades que estão fora do setor das administrações públicas. Podem ser sociedades financeiras portuguesas, podem ser sociedades financeiras estrangeiras. Pronto. E aí sim temos um efeito de aumento da dívida pública consolidada, ainda que as responsabilidades dos contribuintes perante essa dívida pública seja a mesma. Pronto. E daí foi só neste sentido que nós usamos o qualificativo artificial. Este sentido, repare, imagine um exemplo muito simples. Temos um Estado, vou já acabar, temos um Estado que precisa comprar 100 unidades monetárias de um qualquer bem e já não tem receita efetiva contemporânea do mesmo ano para a financiar. Então vai ao mercado financeiro e pede emprestado 100 e com esses 100 paga a despesa. Mas fica na esfera patrimonial uma responsabilidade, não é? Dos contribuintes da República no valor desses 100. Todos concordamos que a dívida pública deste país aumentou 100. Certo? Agora, eu não falei quem é que comprou os 100, quem é que emprestou os 100 ao Estado deste país. Podia ser uma empresa pública desse país e, no entanto, era dívida. Podia ser uma sociedade financeira estrangeira e era dívida também. Por isso é que eu escrevi, e até assumo pessoalmente a responsabilidade pela palavra artificial, quando disse que se a 31 de dezembro uma entidade das administrações públicas compra OTs, ela está a baixar a dívida, a 31 de dezembro, mas no dia 1 de janeiro pode vendê-las no mercado secundário e a dívida aumentou. E eu pergunto, a responsabilidade dos contribuintes por esses 100, essas unidades monetárias, mudou de um ano para o outro? Não, não mudou. Portanto, é neste sentido que eu usei a palavra artificial. Mas se eu soubesse hoje o barulho que isto tinha dado,
Eu, francamente, escrevi também porque acho que fez-se um empolamento político disto que eu acho que não imaginei mais. Eu não acho... primeiro, já disse, até acho louvável o objetivo de redução da dívida pública. Não acho, por sem mais nada, condenável que se deem orientações para, você se puder, compre uns títulos da dívida pública portuguesa. Quer dizer, porque é assim, se se tem o objetivo, ele foi assumido aqui, queremos, estávamos em 2023, provavelmente no último trimestre, queremos descer a dívida abaixo dos 100%. Ora bem, quando se tem um objetivo, seja numa empresa ou no Estado, tem que se ter instrumentos para o concretizar. Um deles é este, outro, poderosíssimo, foi a redução o aumento do saldo orçamental. Pronto, não vejo nada de mal nisto. Ok. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Agora vamos para a segunda ronda, inscrições, que tenho também já a inscrição do Sr. Deputado Paulo Núncio, do Sr. Deputado Rui Afonso e do Sr. Deputado António Mendonça Mendes. 3, portanto, antecipadamente, o Sr. Coordenador já fica a saber que tem 6 minutos para responder. Sr. Deputado Rui Afonso, faça favor. Sr. Coordenador, obrigado, Sr. Presidente. Sr. Coordenador, já agradecemos realmente as explicações técnicas do relatório. Eu só queria, no fundo, afirmar que espero que nunca se deixe condicionar por quaisquer comentários ou opiniões, seja de que partido for, e continue a sua atividade, a persecução da atividade da UTAU com toda a transparência, com isenção, acima de tudo com isenção, que é o que temos tido até agora. Eu queria voltar à ADLEU, porque efetivamente é preciso, e eu queria que o Sr. Coordenador fosse muito concreto na sua resposta. Portanto, a propósito da norma que o Fundo de Estabilização Financeira não pode alienar a dívida até 31 de março. E na altura os senhores concluíram que se tratava de portanto, que a disposição era uma prova, que essa disposição seria uma prova de orientação política. Eu queria perguntar ao Sr. Coordenador se realmente mantém as suas palavras, se realmente é ou não uma prova, uma disposição, essa disposição é uma prova de orientação política. E a minha segunda questão tem a ver com o seguinte: após a audição ao Sr. Deputado Fernando Medina, se o senhor alteraria alguma palavra, alguma frase do relatório. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. A palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, de facto, há pouco não pude estar presente e pedia, se for possível, uma certa tolerância, uma vez que tive que andar de comissão em comissão. Bom, em primeiro lugar, dizer que esta audição do coordenador da UTAU vem na sequência de uma audição que foi pedida pelo CDS relativamente ao ex-ministro das Finanças, Fernando Medina. Por isso, esta é uma matéria que diz muito ao CDS, porque diz muito à transparência das contas públicas e diz também muito da independência dos órgãos que funcionam no âmbito da Assembleia da República face àquilo que é o trabalho do Governo. E é muito importante que essa independência seja preservada e seja mantida, e eu faço minhas as palavras referidas anteriormente. Eu espero mesmo que o diretor da UTAU, seja o Sr. Doutor, seja outro qualquer, não se deixe condicionar por comentários, perguntas, pressões, e que mantenha aqui total independência relativamente ao relatório que escreveu e que bem escreveu, na minha opinião, no passado recente. Eu começava exatamente por aí, pedir desculpa ao UTAU, na pessoa do seu coordenador, pelo facto de, na audição do Sr. ex-ministro das Finanças, terem sido feitos um conjunto de ataques que me parecem absolutamente injustificados e com um nível de agressividade que há muito, se alguma vez, não se via neste Parlamento. Um ataque de um ex-governante a um órgão independente, só porque o órgão independente teve a coragem de escrever que a redução da dívida foi uma redução artificial, é algo que deve passar para a história deste Parlamento como daqueles atos impróprios que não devem ser repetidos. Por outro lado, nós percebemos a indignação do ex-ministro das Finanças, Fernando Medina, porque o relatório da UTAU, na sua independência, na sua imparcialidade e na sua objetividade, denunciou um conjunto de truques
que foram utilizados pelo Governo do Partido Socialista para reduzir a dívida pública abaixo dos 100% do PIB, utilizando para isso um conjunto de recursos da Segurança Social. Eu, há pouco, ouvi-o a responder a perguntas que foram feitas por colegas meus aqui nesta Comissão e a tentar qualificar a palavra artificial. Eu vou ler aquilo que está referido no relatório. Sr. Deputado Paulo Nunes, peço desculpa. A tolerância pressupõe fazer perguntas, não vai transformar a segunda ronda na primeira que não pôde. Pedindo tolerância, porque eu de facto não estive presente na primeira eu sei, ronda. Mas não vai usar o tempo da primeira para a segunda. Presidente, então eu passo imediatamente às perguntas, partindo do pressuposto que os comentários sobre o relatório já foram feitos. E eu tinha 6 perguntas para lhe fazer muito rápidas. Primeira, se mantém que a redução da dívida pública em 2023 para valor inferior a 100% do PIB foi feita de uma forma artificial. A expressão é esta e eu gostava que confirmasse. Segundo, se mantém que houve interferência política e interferência e ingerência governamental na obtenção desse resultado, da redução artificial da dívida pública. Em terceiro lugar, se também confirma que essa redução resultou do aumento significativo dos recursos públicos que servem para garantir e pagar as pensões dos portugueses. Em quarto lugar, se não tivesse havido esta interferência política e o aumento significativo dos recursos públicos que servem para garantir e pagar as pensões dos portugueses, que a dívida pública portuguesa tinha ficado acima dos 100% em 2023. Quinto, se confirma que se os títulos da dívida pública fossem detidos apenas por entidades exteriores ao Estado, que a dívida em 2023 tinha ficado acima dos 107% do PIB. E, finalmente, que confirmasse que esta redução artificial da dívida não teve qualquer benefício para os contribuintes, porque em termos reais a dívida manteve-se e por isso o serviço de dívida, que é da responsabilidade dos contribuintes, manteve-se e preservou-se na sua totalidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Nunes. Como vê, a tolerância traduziu-se no dobro do tempo a distrito, mas descontando os que não gastou na primeira ronda. Para encerrarmos então, e com menos tolerância, Sr. Deputado António Mendonça Mendes, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Rui Valeiras, eu volto-lhe a dizer a mesma coisa. Eu, durante muitos anos, li os seus relatórios sobre a execução orçamental e a projeção de execução orçamental e o meu respeito não deixou de ser igual por si pelo facto de ter falhado sempre nas previsões relativamente à trajetória das contas públicas. De qualquer forma, Sr. Professor, quando aqui vem de forma cândida dizer que se calhar hoje já não escreveria a expressão artificial, acho que o Sr. Professor tem bem a consciência, pelas intervenções que ouviu, aquilo que a sua expressão, que aqui deu uma explicação muito benigna, tem em termos daquilo que é a interpretação que é incorreta e que é prejudicial para o país, que houve um truque na redução da dívida pública, porque não houve. Aliás, o Sr. Professor, quando fala, e bem, do ponto de vista factual, que há um aumento dos títulos de longo prazo em 8 mil milhões de euros, eu acho que é importante, para que o debate político possa ser mais informado, que o Sr. Professor também possa detalhar, que é precisamente pela aquisição pelo Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social e a aquisição pela Caixa Geral de Aposentações por via da integração do Fundo de Pensões, porque o Sr. Professor também tem aqui a oportunidade de dizer que não havia alternativa à aplicação em títulos de dívida pública, porque é isso exatamente que decorre da lei que tem que ser aplicado em dívida pública e a percentagem de exposição da carteira de dívida pública do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social é exatamente o mesmo este ano, 23, do que era em 24. Por fim, Sr. Presidente, eu vejo que o Sr. Professor deteve-se muito tempo a explicar a norma do Decreto-Lei de Execução Orçamental de 2024, mas do meu ponto de vista tem 2 problemas essa longa explicação, ou melhor, eu percebo essa longa explicação, é porque ela tem 2 problemas em si. Em primeiro lugar, porque quando se estava a falar do resultado de 2023, o Sr. Professor decidiu ir buscar uma norma que não tem nada a ver com a dívida pública de 2023. Já o admitiu aqui. Mas, em segundo lugar, o exercício que agora faz, um pouco mais avançado, também não tem colhimento, Sr. Professor, porque a contabilização do rácio da dívida pública, Sr. Professor, não se faz ao trimestre. Não se faz ao trimestre. E, por isso, fazer qualquer insinuação
de que esta norma foi feita para que o anterior governo saísse no trimestre com um rácio da dívida abaixo é, e o Sr. Professor sabe, infundada, porque o rácio da dívida se mede ao ano, não se mede ao trimestre. Muito obrigado. E agora devolvo a palavra ao Sr. Professor Rui Baleiras, que disporá até 6 minutos para responder a mais perguntas do que foram colocadas naquela em que dispôs de 15 minutos para responder. Portanto, será um esforço de síntese que nós apreciaremos e que entrará nos anais da história parlamentar. Faz favor. Espero que tenha também um bonozinho que o deputado do CDS teve. Bem, não, é assim, eu mantenho o que está escrito no relatório e... Calma. Mas, tendo havido a reação que houve nas últimas 2 meses sobre o decreto-lei de execução orçamental, hoje, se pudesse voltar atrás, manteria lá, mas teria apresentado, teria lá escrito a explicação que dei aqui. Porque aquelas normas, os números 1 e 2 do artigo 92, são um indício de se pretender que a dívida pública não caísse logo no trimestre seguinte. E já agora, ainda a sua última observação, Sr. Deputado, a conta, vamos lá ver, nós podemos apresentar as contas, tirar a fotografia em qualquer dia do ano. Agora, calma, deixe-me, por favor, deixe-me acabar. Agora, nós sabemos que para as empresas, que tanto as... Nós sabemos que também para as empresas privadas, sobretudo as cotadas em bolsa, o 31 de dezembro tem um valor estratégico maior do que as contas trimestrais, não é? Mas as contas trimestrais são muito importantes. Os investidores estão atentos a elas. O mesmo se passa com as contas públicas. É evidente que, para efeitos das regras europeias de disciplina orçamental, o que releva é o rácio da dívida a 31 de dezembro de 2024. Mas, Sr. Deputado, os mercados, a Comissão Europeia, as entidades independentes portuguesas acompanham a dívida ao longo de todo o ano. Por isso é que nos pediram a nós, o TAU, há muitos anos, para termos mais do que um relatório sobre a dívida pública ao longo do ano. Mas os dados, e que vão muito além, para trás dos governos do Partido Socialista, mostram uma regularidade estatística, e nós temos esse gráfico no relatório, é que, de facto, a dívida pública consolidada em percentagem do PIB, tipicamente tem a 31 de dezembro um valor inferior ao rácio médio ao longo do ano. E é por isso que em 2024, tal como sucedeu aí nos últimos 10 anos, o primeiro trimestre a dívida pública sobe, face a 31 de dezembro do ano anterior. E, aliás, eu tenho aqui os números, não tenho tempo para ver, mas já subiu para os 14 mil milhões de euros e com o PIB acumulado no ano a 31 de março, o rácio penso que já era 100,1. É normal, não, percebe? Não estou aqui a fazer nenhum juízo de valor. Mas, portanto, tem interesse acompanhar a dívida ao longo do ano e não apenas a 31 de dezembro. Senhor Paulo, doutor Paulo Núncio, eu mantenho que é artificial a redução da dívida pública explicada pela compra de títulos da dívida por entidades públicas que são comercializáveis no mercado secundário. É isso. Eu não disse... Eu peço desculpa. Não, desculpe, eu não disse, o relatório da UTAU não... Desculpe lá. O relatório da UTAU não escreveu... Desculpe. Um pedido de interpelação à mesa, Sr. Presidente. É inaceitável que, no momento em que o coordenador da UTAU inicia a sua resposta a uma pergunta feita pelo CDS, que representantes do PS que não concordem com a resposta comecem a tentar condicionar essa mesma resposta. Eu fazia um apelo ao Sr. Presidente para
relativamente à condução destes trabalhos, que fossem dadas todas as condições à pessoa que está neste momento a ser ouvida para que possa falar e responder sem estar constantemente a ser pressionado e condicionado para dizer determinadas coisas que provavelmente o PS gostaria de ouvir. A pessoa tem que falar, o Presidente da UTAU tem que sentir que nesta Comissão pode falar com total liberdade, pode falar com total transparência e que não é condicionado por nenhuma das bancadas que está aqui sentada nesta Comissão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. Uma interpelação à mesa por parte do Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor. Sr. Presidente, só para sublinhar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não aceita este tipo de lições e parece-me evidente que há um Presidente da Comissão que gera os trabalhos e não é o Sr. Deputado do CDS. Muito obrigado, Sr. Deputado. É evidente, senhoras e senhores deputados, é evidente que ninguém que presta declarações na Comissão de Orçamento de Finanças e Administração Pública sairá condicionado no seu depoimento, seja qual for o depoimento, seja qual for as questões. Mas também devo recordar às senhoras e senhores deputados que as minhas palavras iniciais, que é sublinhar a relação assimétrica existente entre o Sr. Coordenador da UTAU e os senhores deputados, que devem abster-se de fazer quaisquer comentários, porque precisamente a obediência a esse princípio, porque sendo vantajoso para as senhoras e senhores deputados, é desvantajoso para o depoente. Por isso é que eu entendi no início da audição sublinhar, e portanto espero que todos interiorizem isso, e portanto, Sr. Coordenador, faça favor, ainda dispõe de 3 minutos e tal, com alguma tolerância, mas também não vamos superar o tempo da primeira roda. Faça favor. Já disse que a propósito da palavra, do adjetivo artificial, eu acho que ele se justifica no contexto delimitado que eu aqui referi e que, aliás, está escrito no relatório. Não é a redução da dívida toda em 2023 que é artificial. Não, o que eu digo é que manter desde que a responsabilidade dos contribuintes perante a dívida emitida pela República se mantenha, não é pela trocar de mãos os ativos, que isso de facto é artificial a descida, ou é depois artificial a subida. Aliás, devo lhe dizer que há entidades que já venderam esses ativos em mercado secundário. Mas é normal, são também estas opções de gestão, não é? Que eu também disse que for subvalorizada aqui por esta Comissão. Depois, se houve ingerências governamentais, é evidente que eu não sou um pássaro que esteja nas reuniões entre as equipas de gestão e as tutelas. Agora, mas é natural que haja, quer dizer, não quero qualificar. Eu percebo que na luta política ou partidária se queiram qualificar, que não deve haver, que devem ser as equipas de gestão totalmente livres. Não, eu não me pronuncio, não quero aqui nesta comissão entrar nesse campeonato. Pronto, tenho a minha opinião, mas não quero qualificá-la. Acho legítimo. Pronto, se há uma relação de tutela, pronto. Depois o Governo responde pelos resultados. É isso. Senhor Deputado Paulo Núncio, foram desviados recursos que estavam destinados a pagar pensões para reduzir a dívida pública. Não, isso eu não posso afirmar. Eu sei que foi uma interpretação que surgiu na imprensa depois e alguns deputados fizeram essa associação, mas isso não está no relatório da UTAU. Até porque não se deixou de pagar nenhuma pensão no ano de 2023, nem nos anos futuros, pelo facto de excedentes de receita fiscal consignada, etc., e até os próprios resultados da gestão das carteiras destes fundos terem sido aplicadas a investimento em dívida pública. Coisa diferente se é até quanto é prudente levar a exposição destas carteiras a um único tipo de ativo. Mas pronto, isso é outro assunto, é outros 500, não vou, sei que ocupou bastante tempo na outra audição, mas não quero acrescentar nada.
não fui questionado sobre isso. Pronto. A dívida teria ficado acima de 100% sem estas operações? Bom, sem estas operações, nós mostramos aritmeticamente que sim. Agora, provavelmente, se as equipas técnicas e políticas responsáveis pela gestão da dívida pública portuguesa achassem que era importante realmente fechar o ano abaixo dos 100% do PIB e não estivessem a conseguir com estes instrumentos, recorressem a outros. Por isso não lhe posso dizer que a gente elimina estas operações e a dívida automaticamente sobe acima dos 100%. Isso era se não fosse tomada nenhuma outra medida alternativa. Mutatis mutandis se aplica aos 107% do PIB. Pronto, nós também mostramos que realmente se apagássemos todas as consolidações entre entidades das AP, de facto subiria, ficava a esse nível. E finalmente, última pergunta, pergunta-me se a redução artificial da dívida tem ou não tem vantagens para os contribuintes, porque o serviço da dívida para os contribuintes se manteve. Bem, é evidente que o serviço da dívida se mantém e, portanto, não há aqui nenhuma vantagem para os contribuintes, pelo facto de a dívida pública titulada de médio e longo prazo e até mesmo os BTs, que são de curto prazo, serem detidos por empresas nacionais. Agora, ou entidades públicas nacionais. Agora, há um efeito redistributivo dentro da sociedade portuguesa. Isso é óbvio, porque, pelo menos enquanto estas entidades forem detentoras desses títulos, são elas que recebem os juros, não é? E, portanto, os juros revertem a favor do acionista, que é o Estado, e, portanto, agora, é um juízo de valor, acharmos se é melhor ficar nas mãos do Estado ou melhor ficar nas mãos de entidades exteriores. Não me quero pronunciar sobre isso. Sr. Deputado António Mendonça Pinto, ainda tenho... Mendonça Mendes, desculpe. Tenho ainda uma ou duas que me fez. Olha... Pronto, eu prezo em saber que segue os relatórios da UTAU há muitos anos, mas uma coisa tenho que lhe fazer uma clarificação, é que a UTAU nunca fez previsões é o CFP, não é a UTAU. Pronto. E está bem. Pronto, em relação à composição das carteiras da CGA, deste Fundo de Estabilização e outros, se calhar, provavelmente, não se falou aqui, o Fundo de Certificados de Reforma também tem esta característica e tudo isso. Bom, deixa-me dizer-lhe duas coisas. Primeiro, a UTAU não teve acesso, como continua a não ter, porque não está disponível, o relatório de contas do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social de 2023. Eu tentei encontrar os números que o Sr. Deputado Fernando Medina apresentou, mas não há. Ainda no dia 3 deste mês, fui ver, não existem. Encontrei um jornal, de facto, o ECO, há dias, tem lá um número, mas eu não sei como é que eles a obtiveram. A nossa fonte, como dia, é o Banco de Portugal, e o Banco de Portugal indicou-nos qual é o valor da carteira da CGA, e nós metemos esse valor e esse número. A CGA aumentou a exposição a títulos em, penso que 3,9 mil milhões, dos quais cerca de 3 mil, podemos dizer que há uma relação direta em 3 mil milhões de euros com o fundo de pensões do pessoal da CGD, não é? Que foi incorporado na CGE, penso que em abril do ano passado. Naturalmente a CGA não ia precisar desse dinheiro todo ao longo do ano e investiu. Agora, poderia ter investido noutro tipo de ativos? A CGA não conhece o regulamento. No caso do Fundo de Estabilização Financeira, julgo saber que o mínimo atual é 50%. Senhor, para concluir, senhor... Obrigatório. Está bem, Deputados, já estava acima desse limite em 2022. Senhores deputados. Relatório de contas, eu até tenho aqui, mostra que aliás, o Sr. Ministro
o senhor ex-ministro Fernando Medina Filho disse que eram 54%. Senhor Coordenador, pedi-lhe que Em concluísse. 22. E 54,5% em 23. Pronto, tudo bem. Ou seja, portanto, respondendo aritmeticamente a essa pergunta, era possível investimentos, claro, desde que fosse acima de 50%. Senhores deputados, Senhor Coordenador, os 6 minutos convolaram-se em Era 12. possível, não disse que é desejável. Não se enfia. Quero agradecer ao Sr. Coordenador os esclarecimentos prestados em instância às senhoras e senhores deputados e aos senhores deputados as questões colocadas. Esta audição está concluída. Às 17 horas teremos uma outra audição, dentro de meia hora, com o Sr. Presidente das Águas de Portugal. Está a todos? Muito boa tarde.